Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris e em Maputo, 15 horas na Cidade da Praia. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta segunda-feira, 27 de junho. Eis os títulos que estão a marcar a atualidade. Começou hoje e decorre até ao próximo dia 1 de julho em Lisboa, a Cimeira dos Oceanos. A tensão está ao rubro entre Moscovo e a União Europeia, com Kaliningrado no centro das atenções. Em Moçambique, 7 pessoas foram mortas, espancadas e enterradas vivas, no distrito da Manhissa, na província de Maputo, no sul do país. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Dushko Sekulic. O jornal começa agora, fique desse lado. RFI, as vozes do mundo. Um sentido de urgência e um apelo à unidade marcaram o início da Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, uma sessão onde a língua portuguesa esteve em destaque, com intervenções de António Guterres, Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço, entre outros. O relato é de José Pedro Frazão, em Lisboa. Quando tanto se fala de emergência climática, António Guterres veio à Conferência dos Oceanos dizer que o mundo está também numa emergência oceânica que pede unidade global. Que esta conferência represente um momento de unidade e de aproximação entre todos os Estados-membros em torno dos assuntos do mar e da proteção e preservação dos oceanos. O secretário-geral das Nações Unidas diz que um acordo sobre biodiversidade no alto mar está a ser bloqueado pelo egoísmo. Já Marcelo Rebelo de Sousa diz que esta é a conferência da ambição e defende que a guerra e a pandemia não são desculpa para resolver os problemas, dizendo que os regimes passam, os oceanos ficam. E em Angola, o presidente João Lourenço trouxe mais do que biodiversidade ao plenário. Destaco muito em particular os problemas que se registram no Golfo da Guiné, no Corno da África e em outras zonas do planeta, onde a pirataria ameaça seriamente a utilização dos mares para fins pacíficos, como as trocas comerciais, o turismo e outras atividades conexas que impulsionam as economias. E prometeu uma Angola mais verde e renovável. Começaram os diálogos interativos, que vão até sexta-feira em Lisboa. Nesse dia é aprovada uma declaração final que não será vinculativa, mas um estímulo para diversas negociações sobre oceanos e alterações climáticas. José Pedro Frazão, em serviço especial para a RFI em Lisboa. O presidente da Guiné-Bissau é um dos outros líderes africanos presentes na conferência e mostrou-se confiante com o facto do encontro poder estabelecer um novo paradigma e o encontrar de soluções para a proteção dos oceanos. O Umaro Sissoko Embalo focou-se na Guiné-Bissau no seu discurso, salientando as potencialidades do país, mas reiterando, contudo, que este não é um oásis ecológico. Ouçamo-lo. Pela sua situação geográfica, o meu país, Guiné-Bissau, e em parte continental e em parte ele insular, com um arquipélago de mais de 80 ilhas. Quer dizer que temos as melhores potencialidades, quer no domínio das pescas, do turismo, enfim, de uma multifacetada economia azul. Mas o meu país não é propriamente um oásis ecológico. Quer dizer que nós partilhamos também os mesmos problemas, os mesmos desafios que com maior ou menor gravidade enfrentam os outros países com as características idênticas da Guiné-Bissau. O aumento do efeito de erosão nas áreas costeiras, enfim, estamos realmente muito expostos aos riscos e às ameaças que são próprios da nossa geografia. Era o Umaro Sissoko Embalo num som recolhido pela agência de notícias Lusa. Tempo agora para abordar ainda a atualidade internacional. A tensão está ao rubro entre Moscovo e a União Europeia. A crise foi despoltada após a Lituânia ter anunciado a 17 de junho a proibição do trânsito ferroviário de alguns produtos entre a Rússia e o enclave de Kaliningrado. Miguel Martins.
A 17 de junho, o governo da Lituânia, apoiado pelos seus aliados da NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia, anunciou cumprir as novas sanções da UE sobre o transporte de carvão, metais e materiais de construção da Rússia rumo ao resto do bloco. A partir da próxima sexta-feira, 1 de julho, esta sanção passará também a contemplar o cimento, o álcool e o petróleo. Uma decisão que impede então o envio de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado, região situada entre o sul da Lituânia e o norte da Polónia. Uma medida que não agradou ao governo de Moscovo, que reagiu com uma declaração da sua porta-voz, Maria Zakharova. A Lituânia adotou um ato hostil que terá fortes consequências contra a sua população, disse ela. A nossa resposta não será diplomática, mas prática, acrescentou. Por seu lado, este sábado, o presidente russo Vladimir Putin prometeu fornecer mísseis nucleares ao seu homólogo bielorrusso Alexander Lukashenko. E isto por Lukashenko se ter queixado a Putin da suposta política agressiva e conflitual, precisamente dos vizinhos lituaniano e polaco. A Amnistia Internacional deu hoje conta de expulsões, detenções ilegais e abusos contra refugiados e imigrantes que chegam à Lituânia pela Bielorrússia oriundos de vários pontos do globo. Um acolhimento que contrasta com aquele que é reservado em particular aos refugiados ucranianos. Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, fala inclusivamente de casos em que pessoas são vítimas de racismo. Nós temos também verificado que tem havido casos de racismo no tratamento das pessoas e isso temos verificado em toda a escala, isto é, até pessoas que viviam na Ucrânia e que eram africanos ou de ascendência africana que foram também discriminados na sua saída do país. E o mesmo está a acontecer noutros países da Europa e aqui na Lituânia é um exemplo desses. E, portanto, não pode ser. Tratarmos as pessoas de forma diferente mediante a sua origem é inaceitável do ponto de vista dos direitos humanos e do ponto de vista da lei humanitária internacional. Portanto, isto está a acontecer na fronteira entre a Lituânia e a Bielorrússia. Isto significará que as pessoas ainda estão a ser incentivadas a irem por esta via tentar entrar na Europa? Nós não temos esses dados. O que é certo é que estas pessoas estão já há vários meses naqueles centros de detenção e, à semelhança do que aconteceu na fronteira da Bielorrússia com a Polónia, ficaram num limbo e à sua mercê. O que estamos a perceber é que, de facto, a resposta às sanções, a Bielorrússia está a responder com os refugiados. Isto é, estas pessoas estão a servir para os jogos políticos e diplomáticos dos líderes políticos, tanto da União Europeia como da Bielorrússia, e é uma questão que é inaceitável e que não podemos tratar assim de seres humanos. As explicações de Pedro Neto, diretor executivo da Delegação da Amnistia Internacional em Portugal, entrevistado por Liliana Henriques. Praia 99.3 Tempo FM. agora para abordar a atualidade em África. Em Moçambique, 7 pessoas foram mortas, espancadas e enterradas vivas no distrito de Amanhissa, na província de Maputo, no sul do país. 4 destes agentes da polícia e um militar que, segundo o comandante-geral da corporação, se deslocaram ao distrito, acabaram mortos pela população que contesta o roubo de gado por malfeitores. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. Foi na semana passada que tudo aconteceu e o comandante-geral da polícia, Rafael RFI, reagiu ao crime hediondo, deixando claro que os agentes da polícia não são ladrões de gado. A polícia foi lá para apurar as veracidades do que aconteceu. Apanharam os ladrões, enterraram vivos e escaparam 2. Apresentaram queixa. Quando fomos lá, pareciam os queixosos como pessoas inocentes do caso, enquanto tinham conivência com o caso. E nós fomos lá para socorrer, saber onde que foram enterradas as pessoas vivas. Então, a polícia não tem conexão.
A justiça, pelas próprias mãos, ganha contornos alarmantes no país. Bernardino Rafael não esconde a preocupação. Nós também estamos a trabalhar, mas também temos sido vítimas com a nossa própria comunidade a quem nós protegemos. Como o caso, nós perdemos nossos elementos. Para formar uma polícia não é uma coisa fácil. No distrito da Manhissa, o roubo de gado é frequente. A população está enfurecida com a situação que já é recorrente. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão. Até já.